Olá pessoal, eu sou o professor Alzeir. Sejam bem-vindos a mais uma aula de princípios de sistemática e taxonomia. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as escolas taxonômicas e vamos estudar inclusive as principais vertentes que essas escolas possuem e que são adotadas, portanto, pelos taxonomistas que fazem parte delas. As escolas taxonômicas, elas vão surgir justamente com o objetivo de organizar sistematicamente os seres vivos, agrupando eles em determinados táxons. Algumas dessas escolas vão tratar inclusive as relações filogenéticas, evolutivas, que os organismos vão apresentar entre si. As próprias vertentes, digamos que filosóficas de algumas escolas, elas por vezes não são conhecidas por todas as pessoas que fazem parte daquela escola taxonômica, mas há toda uma fundamentação lógica e filosófica por trás desses grupos de taxonomistas e dessas escolas, as quais eles vão defender essas ideias. As escolas taxonômicas, elas vão ser divididas em 5 escolas. A escola essencialista, a escola catalogatória, a escola frenética, a escola gradista e a escola filogenética. Então, esses 5 grupos, eles vão ser, obviamente, as vertentes, as principais vertentes que os sistematas vão se organizar e vão defender suas ideias. Bom, a primeira escola que a gente vai trabalhar, a escola essencialista, ela também é denominada como escola tipológica, escola lineana ou tradicional. Essa escola ela vai trabalhar especificamente com ideias aristotélicas de que os seres vivos eles possuem essências comuns. Então existe um número definido de essência e os seres vivos eles poderiam ser agrupados de acordo com essa essência que eles carregam. Então, por exemplo, as plantas foram agrupadas de acordo com as formas reprodutivas, que são características de cada grupo. Então isso é uma forma de trabalhar com a visão da escola lineana, da escola essencialista, que preserva essa noção de Aristóteles e esses pontos que Aristóteles defendia. Nessa escola lineana vão se considerar inclusive que os seres vivos eles são apresentados em forma de uma escada hierárquica, ou seja, como se fosse realmente defendendo a ideia de criação e de organismos que trazem esse caráter diferencial, essa essência na sua composição. O que é denominado como uma escola catalogatória, na verdade não é bem uma escola, é mais na verdade uma prática que alguns sistematas adotam, que eles consideram determinados táxons como sendo grupos individuais de espécies ou de grupos de organismos, mas sem levar em consideração a história evolutiva do grupo. Então, nessa escola catalogatória, você não está levando em consideração a quantidade de características em comuns que os grupos vão possuir em si. Então é algo, na verdade, é uma forma arbitrária de classificar os seres vivos. A terceira escola de taxonomistas que a gente tem é denominada de escola fenética ou numérica. Nessa escola se considera, isso é por volta dos anos de 1950, 1960, quando surgiram os primeiros computadores, se consideram que a quantidade de características, de caracteres que podem ser observados nos organismos é um número tão extremo, tão alto, que ele deveria ser calculado, essa quantidade de características similares dos grupos deveria ser calculada a partir de máquinas, e no caso aí justamente com a origem dos computadores. Acontece que na escola fenética ou numérica, você não está levando também em consideração as relações filogenéticas, as características evolutivas de determinado grupo, você está levando em consideração apenas o número de características similares. Então você considera a similaridade, mas você não considera
o porquê que aqueles organismos possuem aquela similaridade. Então, uma das falhas, por exemplo, da escola fenética é que quando você observa, por exemplo, um corpo hidrodinâmico de um peixe, né, como um tubarão, e de um mamífero como uma baleia, os dois têm um corpo hidrodinâmico, mas eles possuem esse corpo hidrodinâmico por uma convergência adaptativa e não por uma homologia. Da mesma forma, quando você analisa que aves e morcegos possuem asas, eles possuem asas, mas a história evolutiva para eles possuírem asas é diferente. Então, a principal falha inicialmente dessa escola fenética ou numérica, em primeiro momento, na década de 1950, é que ela não consegue distinguir as homologias das homoplasias, sendo as homologias aquelas características que elas possuem uma história evolutiva comum, e as homoplasias aquelas características que elas surgem a partir do que a gente denomina de convergência adaptativa, como é o caso, por exemplo, de aves e morcegos possuírem asas e de tubarões e baleias possuírem corpo hidrodinâmico. A partir dos caracteres observados pelos taxonomistas da escola fenética ou numérica, as espécies elas podem ser agrupadas em estruturas denominadas de fenogramas, que são representações esquemáticas do número de características similares que os organismos apresentam, como você pode observar na imagem ao lado. Na escola gradista evolutiva, a gente vai ter a representação de árvores filogenéticas. Em tudo, na verdade, a escola gradista ela não precisa representar a filogenia, mas ela precisa ser adequada à filogenia de determinados grupos. Então, nesse caso da escola gradista, ela vai levar em consideração a filogenia, ela vai levar em consideração a quantidade, a homogeneidade que os grupos apresentam entre si. Então, por exemplo, se você pega o gênero Felis, que é o gênero em que a gente tem o gato doméstico, que a gente tem a onça, leão, então o gênero Felis ele possui uma certa homogeneidade em si, que é característico dos felinos. Então, nesse caso da escola gradista ou evolutiva, você vai levar em consideração o número de características que os organismos possuem em comum, então o nível de similaridade que eles apresentam, e também o nível de diversificação que você pode ter dentro de um mesmo grupo. Se você considerar, por exemplo, a espécie do cão doméstico, canis familiares, dentro dessa espécie você tem uma diversidade muito grande, uma diversidade ampla dentro de um mesmo grupo. Os táxons, nesse caso, e aí quando a gente fala em táxon, a gente está se referindo a espécie, gênero, família. Esses táxons, eles precisam ter uma relação na escola gradista com o número de organismos e com a complexidade que a gente tem naquele táxon. A escola gradista ou evolutiva, ela tem como principal característica justamente o fato de levar em consideração as características evolutivas e as relações, digamos que de caracteres comuns, né, de ancestralidade comum que os organismos vão apresentar. A última escola que a gente vai falar é a escola cladística ou filogenética. A escola cladística ou filogenética ela foi apresentada no livro Sistemática Filogenética do Hennig, mais ou menos por volta de 1960. Embora essa escola ela tenha sido apresentada na mesma época da escola gradista e da escola fenética, ela acabou sendo desconhecida na época por muitos cientistas porque Hennig era alemão, então o livro foi escrito inicialmente em alemão, e na época muitos pesquisadores, principalmente da Inglaterra e de outros países da Europa, acabavam não lendo o idioma. Então passou-se mais ou menos uns 10 anos até que a bibliografia de Hennig foi traduzida para outros idiomas e começou a ser popularizada. Na sistemática filogenética, né, na sistemática cladística, a gente vai levar em consideração as características que os organismos possuem e que apresentam uma ancestralidade comum. Então, nessa sistemática, você considera, por exemplo, que todos os seres vivos surgiram a partir de um ancestral comum, do último ancestral comum de todos os seres vivos. Então, quando você pensa nos domínios eucária, árquea ou bactéria, é você pensar que todos esses tipos celulares, eles possuem uma ancestralidade comum.
que seria o último ancestral comum dos seres vivos. E aí, a partir desse último ancestral comum, você foi tendo a diversificação de toda a árvore da vida que a gente tem construída. Então, toda a diversidade biológica, ela pode ser apresentada a partir da cladista com as representações esquemáticas das ancestralidades comuns. É como se você pensasse, por exemplo, na sua família. Você já tentou montar uma genealogia da sua família? Então, provavelmente você vai se lembrar dos parentes mais próximos, então seus pais, seus avós. Quando chega em bisavós já há uma certa dificuldade e assim sucessivamente. Então pode ser que talvez você não conheça de cabeça, por exemplo, os seus parentes que são, por exemplo, descendentes de primos dos seus bisavós. Por que você talvez não conheça? Porque essa história ela nem sempre está apresentada em escritos e às vezes a memória viva ela é perdida com o tempo. Então, no caso da cladista, ela vai ser aplicada a partir de cientistas que consideram as relações evolutivas entre os grupos, a partir da análise de características que são comuns aos grupos e que existe uma ancestralidade para aquela característica. Então, é a partir da cladista, por exemplo, que você consegue agrupar nitidamente um morcego como sendo dentro do grupo dos mamíferos, da mesma forma que você agrupa uma baleia como um mamífero. Porque você considera aqui um termo que a gente vai denominar de monofilético. Um grupo vai ser considerado monofilético quando ele apresenta, quando ele possui uma ancestralidade comum. Então todos os mamíferos possuem um ancestral comum mamífero e, portanto, se a gente voltar em todos os ramos dessa árvore filogenética da classe mamália, você vai ter esse ancestral comum. Da mesma forma que, obviamente, se você quiser agrupar, por exemplo, mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes em um mesmo grupo, num ancestral vertebrado, você vai conseguir encontrar, digamos, representar esquematicamente, claro, esse ancestral comum de todos os vertebrados. Então essa escola é obviamente a escola que nós vamos abordar ao longo da nossa disciplina com muito mais detalhes, porque ela vai levar em consideração os caracteres que os organismos apresentam, mas ela leva em consideração também que esses caracteres eles precisam ser resultados de homologias, ou seja, precisam possuir uma ancestralidade comum. Aqui você não vai considerar, por exemplo, que peixes e baleias possuem uma mesma característica de corpo hidrodinâmico, como sendo resultado, por exemplo, de uma ancestralidade comum, mas sim que eles possuem esse corpo hidrodinâmico porque as pressões seletivas do meio elas contribuíram para que ele tivesse esse corpo hidrodinâmico, mas não a ancestralidade comum. Bom pessoal, a gente está finalizando a nossa aula de hoje. O objetivo dessa aula é justamente apresentar para vocês as diferentes escolas que a gente tem dentro da taxonomia, e ao longo da disciplina, obviamente, a gente vai se atentar a mais detalhes da escola da sistemática filogenética, que engloba especificamente os conteúdos dessa disciplina. Bons estudos e leiam o material disponível no livro texto, assim como podem buscar outras fontes também.